Vamos dar início a mais um programa, um webinar Urologia Sem Fronteiras. Gostaria de começar inicialmente agradecendo o Dr. Jorge Gutierrez, que é o secretário-geral da Confederação Americana de Urologia, e dizer que hoje é o nosso último link com esse sistema antigo que nós temos aqui na Unicamp. No próximo mês já teremos um webinar que é via YouTube e que tem uma plataforma mais moderna, compatível com o iOS também e com melhor qualidade. Assim que para o próximo webinar nós teremos novidades de infraestrutura. Bem, o nosso tema de hoje é câncer de próstata e nós temos convidados que eu farei a apresentação oportunamente, e o Dr. Bruno Vores é o nosso residente-chefe que vai iniciar a apresentação. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos, bom dia, professor. Vamos dar início à nossa reunião aqui, começando com o primeiro caso aqui, paciente de 68 anos, masculino, procedente de Cosmópolis. Ele vem encaminhado para a gente por um aumento do PSA. Refere ser assintomático, faz consultas periódicas no urologista da cidade, foi encaminhado para um aumento do PSA, sem alterações urinárias e sem queixas de infecção do trato urinário, febre ou hematúria. Não tem dores osteoarticulares, o óbito intestinal normal, sem histórias de cálculo ou alergias, refere ser potente e continente. É hipertenso, bem controlado, com uma obesidade de grau 1, e a cirurgia prévia ele tem só uma hernia inguinal à direita. De antecedentes familiares ele não tem nenhum antecedente. Tá, de exame físico alterado, tem uma próstata de 40 gramas um pouco aumentada, fibroelástica, sem nódulos. O segmento desse paciente é esse daqui que vocês veem nessa tabela. Em 2014 o PSA dele era de 3,2, toque retal fibroelástico, sem nódulos, um peso de 30 gramas. Em 2015, 3,45. Em 2016, um PSA de 4,30. Urina 1 e urocultura normais, função renal também normal. Bom, então é isso. 68 anos sem sintomas urinários, uma próstata de 40 gramas, com PSA de 4,30 atualmente. Doutor Gulhota, essa elevação do PSA é uma coisa que nós devemos nos preocupar ou não? Sim, a velocidade do PSA é importante. É exatamente o que está acontecendo com ele. Apesar de que o toque retal normal, sem nódulos, mas esse PSA está duvidoso. Eu já seguiria logo para a biópsia. Biópsia, perfeito. Doutor Birajara, uma pergunta. Afinal, qual é a normalidade do PSA? Já se tem um consenso absoluto ou ainda há alguma controvérsia? Bom, para responder sua pergunta, eu precisaria de alguns minutos. É muito complexa essa sua pergunta. O que se aceita hoje é que não exista um nível de PSA abaixo do qual ele é normal, acima do qual ele é anormal. O que existe são faixas de PSA aceitas para determinadas faixas etárias. Então, isso já foi estudado por milhares de pacientes, e isso que é o mais aceito. Por exemplo, pacientes na faixa entre 40 e 50, a média do PSA nesse paciente é em torno de 0,8, 0,9, e assim por diante. Então, aqui, levando em consideração o tamanho da próstata, levando em consideração a idade do paciente, talvez não estivesse tão fora, 4 de PSA, 4 alguma coisa, mas ele tem realmente a velocidade. A gente vê o filme de PSA, né? Várias dosagens, e você percebe que tem um viés de subida de PSA. Então isso deve ser valorizado. Aqui eu acho que modernamente a gente poderia, se tiver condições, indicar uma ressonância multiparamétrica, que ajuda a ver se existe alguma área suspeita. Eu acho que a ressonância veio para a gente tentar dividir os pacientes que realmente são suspeitos e merecem uma biópsia daqueles que deveriam talvez seguir um pouco mais e ver se esse PSA continuar subindo antes da biópsia. Obrigado. Doutor Marcelo Lopes Lima, seu comentário, por favor.
Não, baseado em tudo que foi colocado, e se a gente só seguisse? O PSA não está tão fora, subiu 0,85 de um ano para outro, né? Talvez fizesse um PSA mais próximo, tá? Se ele continuar uma elevação, tiver 2 aumentos num ano, daí fazer a biópsia com mais segurança. Que a biópsia não deixa de ser um procedimento sem possibilidade de complicações, prostatite, infecção. Então, aqui avaliando, apesar de tudo colocado, acho totalmente pertinente, como foi dito, PSA não tem um consenso, eu seguiria e pediria o PSA mais próximo. O comentário do Dr. Marcelo é em função de que 70% das biópsias feitas por elevação de PSA são negativas. Isso é realmente um problema que nós enfrentamos aqui. Mas, enfim, eu tenho a impressão que as condutas já estão postas. Então, doutor Bruno. Bom, professor, foi optado por fazer uma biópsia guiada por ultrassom, tá? Foi realizado no serviço de origem. E aí, como vocês podem ver, a biópsia de próstata... Não estou vendo a biópsia. Agora sim. A biópsia de próstata está com peso de 38 gramas, fragmentos analisados sem presença de neoplasia, examinado um total de 12 fragmentos, todos maiores que 1 centímetro, sem acometimento neoplásico. Como o senhor falou agora há pouco, né? 70% dessas biópsias vêm negativas. Eu devolvo a pergunta para você agora, Marcelo. E agora? Eu pediria o PSA em 6 meses. Eu acho, como foi dito também, é um paciente que merece atenção, ele pode estar numa curva em ascensão, e eu usaria o critério, se tiver 2 aumentos num ano, eu repetiria a biópsia. Mas, com mínimo, uns 6 meses de intervalo entre uma e outra. Mas esse paciente é extremamente ansioso e não quer esperar todo esse tempo. Ele quer saber, você acha que, desconsiderando as complicações econômicas, que podemos chamar assim, o custo da medicina, haveria alguma indicação ou possibilidade de fazer um PSMA neste momento, ou isso é completamente fora de propósito? Eu vejo 2 alternativas aí, ou a ressonância para guiar uma possível biópsia por ultrassom. Acho que o grande empecilho, o Alexandre vai colocar aqui, é fazer uma coisa guiada localizar alguma coisa pela ressonância, uma área suspeita, e depois fazer a biópsia pelo ultrassom. Acho que isso aí é um entrave. O PSMA, alguns protocolos, como acho que a Elba já colocou, pode ser que nos guie no futuro, né, uma área mais suspeita dentro da próstata, mas como o senhor bem colocou, seguindo a ansiedade do paciente, eu esperaria um pouco mais para ver se o PSA mostra uma evolução, mas acho que os 2 exames são possíveis aí. Obrigado. Professor, só um comentário, esse paciente foi acompanhado, que nem o senhor pediu. Nós não estamos vendo os slides. Acho que deve ser contato? Tonico, nós não estamos vendo os slides. Isso, pareceu. Pronto, a gente pediu para ele voltar depois de um ano com o PSA novo, o PSA dele de 5,60, que o Dr. Marcelo falou para acompanhar. A gente já tem o novo PSA que é 5,60 depois de um ano daquela biópsia. Dr. Fernandes, e agora? Bom, nesses níveis, eu acho muito interessante a gente ter o PSA total e o PSA livre, e essa relação ajuda-nos a pensar mais a miúde. E eu sempre faço acompanhamento nesses casos mais altos, pelo menos 6 meses, e não um ano, porque você dá uma janela muito maior, o risco aumenta. Eu acho que, como foi feito uma biópsia guiada por ultrassom já da outra vez, e não mostrou nada, eu acho que esse caso agora seria muito interessante fazer uma ressonância com estudo multiparamétrico para avaliar alguma área mais específica e biopsiar especificamente essa área, além do restante da próstata. Eu acho que esse caso, 68 anos, vale a pena investir. Obrigado. Então, doutor Bruno. Bom, foi solicitada uma ressonância magnética de próstata, tá, multiparamétrica. Primeira imagem que a gente tem, essa daqui em T2, corte axial. A gente vê aqui, nessa região, uma área de hipossinal, tá, em lobo esquerdo, com um pequeno abaulamento aqui na região, nessa região aqui, a gente vê um pequeno abaulamento aqui da cápsula prostática. Nessa outra
nesse outro corte aqui a gente consegue ver também melhor o abaulamento aqui nessa região, tá? Com uma porção do nódulo identificado aqui em lobo esquerdo. E aqui a gente consegue ver uma hipercaptação, uma hipocaptação do sinal, tá? Na difusão, que também seria sugestivo também desse nódulo em lobo esquerdo. Então, veio no laudo desse paciente, né, discutido na radiologia, veio como um PIRADS 5, que é muita probabilidade de um tumor clinicamente significante. Bem, hoje nós temos aqui, temos a satisfação de ter dois colegas muito de ponta que nos auxiliam na reunião, e nós vamos começar convidando o Dr. Alexandre Borges, que é um radiologista intervencionista da Clínica Proton, no Centro Médico, para nos explicar um pouco melhor o uso da ressonância multiparamétrica nessa situação. E eu vou começar com uma pergunta, Alexandre. O PIRADS é tão fidedigno quanto o BIRADS? Por favor. Bom dia, obrigado pelo convite, Dr. Palma. Nós podemos dizer que o BIRADS da mama, de B de bola, é um irmão mais velho, mais experiente, porque já passou por várias versões e atualizações, isso é normal que aconteça. Nós, no PIRADS de P de próstata, estamos na segunda versão, que foi bem mais simplificada que a primeira, mas que eu acredito ser dos métodos de avaliação e estratificação de risco, o melhor deles para a gente definir a conduta. Então, por gentileza, eu convido para vir até aqui e nos explicar um pouco melhor em detalhe o que é que a ressonância magnética pode agregar nesses casos de câncer da próstata localizado inicial. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Borges, eu sou radiologista, trabalho nos hospitais no Centro Médico de Campinas, na Proton, no Hospital Maternidade Madre Teodora e na Santa Casa de Piracicaba. E eu já venho estudando próstata de uma forma bem próxima há quase 20 anos e tive o prazer de acompanhar nesses 20 anos essa evolução do estudo de imagem da próstata, que começou com ressonância magnética por volta do fim dos anos 90 e eu acredito que agora esse estudo chegou na maturidade com o estudo multiparamétrico. De maneira nenhuma é perfeito, mas eu acho que hoje eu tenho informações robustas para passar para vocês em relação a essa nova modalidade que vem se juntar à ressonância magnética, que é a biópsia guiada pelo achado da ressonância com a fusão de imagem. Porque não adianta nada, isso aconteceu muito no começo, você tinha uma imagem, uma informação muito precisa na ressonância magnética, mas, dentre este paciente sair do aparelho de ressonância e chegar no ultrassom para ser biopsiado, considerando-se que hoje em dia nós temos assim pouquíssimos sistemas de biópsia embora, aquelas biópsias dentro da ressonância magnética, que são de custo altíssimos e de logística complicada, a informação se perde, porque um paciente com biópsia negativa, obviamente, não deve ter um tumor muito extenso. Então, nós temos um problema. A biópsia sistemática sextante de 12 fragmentos, que é utilizado em larga escala no mundo inteiro, é o único procedimento das biópsias que a gente faz para diagnosticar câncer, que é às cegas. É como um atirador de facas que vai atirar as facas vendado. Você no ultrassom tem uma baixa sensibilidade para encontrar uma área específica para ser biopsiada. Em contrapartida com outros órgãos do corpo. Quando você vai fazer pulmão, você sabe onde você vai enfiar a agulha. Quando você vai fazer rim, fígado, pâncreas, até mesmo biópsias de sistema nervoso central, que você tem a possibilidade de guiar pela imagem.
Então, pela primeira vez, a gente encontra essa mudança de paradigma, a possibilidade de você enxergar realmente a área suspeita. Aqui eu levei umas batatas para o hospital e desenhei nas batatas onde deveriam estar os tumores. E aqui as posições de agulha, quando elas entram na próstata, né? Os tumores, a separação da zona periférica em verde, e aí eu tenho 2 tumores na zona periférica, a gente sempre faz um fragmento lateral, pegando a maior quantidade de zona periférica possível, onde estão a maioria dos cânceres de próstata, e um fragmento paramediano. Então, dependendo do tamanho e da posição do tumor, a possibilidade de você não acertar e também do fragmento não ser representativo desse câncer de próstata é grande. Aqui, então, o que seria a biópsia, mostrando um fragmento num ultrassom onde você não enxerga as regiões suspeitas. Então, aqui um outro exemplo, mostrando que você, nessa posição aqui, digamos, amostrou 10% de um fragmento nesse tumor. Nessa posição aqui, não pegou nada de tumor. Em tumor anterior de zona de transição, dificilmente vai ser amostrado numa próstata de volume médio de 40 gramas, porque ela já ultrapassa os 2 centímetros do alcance da agulha. E desse lado aqui, um outro exemplo onde você também só amostra parte do tumor. Então, é uma estratégia de detecção baseada em amostragem. Você pode não detectar o câncer clinicamente significativo. Você pode fazer uma subamostragem desse câncer e, a partir daí, vai montar todo um raciocínio de proposta de tratamento com o paciente que pode ser baseado numa informação incorreta. E, além disso, a gente encontra um grande problema hoje, que é o excesso de diagnóstico. Você tem um grande número de pacientes com câncer indolente que muitas vezes o tratamento vai fazer mais mal a ele do que bem. Então, resumidamente, o que é a ressonância multiparamétrica? Ela é composta basicamente de 3 tipos de imagem. O primeiro deles é a imagem anatômica, em T2. Você tem uma imagem de alta resolução, você consegue definir muito bem os contornos da próstata, a cápsula, consegue identificar o feixe neurovascular, mas, e com esse método anatômico, as alterações que vêm de prostatite crônica subclínica, de fibrose em biópsias prévias, acabam se sobrepondo aos achados do tumor. Então, é aí que entram os 2 métodos adicionais. O primeiro deles, e mais importante, é a difusão, que analisa, de certa forma, a biologia do tumor. O que significa isso? A difusão vai mostrar áreas suspeitas onde há uma densidade celular maior, característico do tumor de próstata. E, por fim, você tem o estudo da vascularização com a perfusão, onde você pode ou não ter, no câncer de próstata, uma área quente. O que significa isso? Uma área onde o contraste chega antes do que no tecido normal. Isso é válido para a zona de periférica, mas tem uma grande confusão com nódulos de hiperplasia benigna na zona de transição, porque na zona de transição os nódulos de hiperplasia benigna também podem ser hipervascularizados. E a idade adulta da ressonância multiparamétrica, acho que veio com esse artigo, o PROMISE Trial, publicado no The Lancet, um primeiro grande estudo publicado fora do circuito Radiologia e Urologia, agora no início do ano de 2017, onde foi feito na Inglaterra um estudo multicêntrico, prospectivo, com 576 pacientes, onde foi comparada a biópsia sistemática sextante de 12 fragmentos com a biópsia guiada pela ressonância magnética com fusão de imagem e utilizando como padrão ouro a biópsia de template, que é aquela biópsia transperineal, onde você coloca um template no períneo do paciente e vai retirar um fragmento a cada 5 milímetros de distância do outro. Então, praticamente amostrando 100% da próstata. Esse estudo utilizou pacientes com PSA de até 15,
foi realizado em aparelhos de 1,5 Tesla, e o mais importante, como foi multicêntrico, os radiologistas desses diferentes centros, que tinham menos experiência, eles passaram por um treinamento de 2 fases, onde eles revisaram um certo número de casos e depois esses casos foram discutidos para que houvesse uma homogeneização em relação ao padrão de diagnóstico. Então, o que a gente tem de importante nesse artigo? Ele identificou 71% de homens com câncer, 40% desses com câncer clinicamente significativos. E aí, a grande comparação com a biópsia sistemática sextante de 12 fragmentos no ultrassom, ela identificou apenas 48% dos casos de câncer clinicamente significativo. Então, a gente está em praticamente metade dos cânceres clinicamente significativos. E, por outro lado, a ressonância multiparamétrica, com a biópsia guiada, 93% dos cânceres clinicamente significativos. A ressonância ela foi negativa em 9 de 10 homens, 89% deles que tinham ou não tinham câncer ou não tinham câncer clinicamente significativo. Então, você conclui que poderiam, pelos números deles, ser evitado 1/4 dessas biópsias. Então, aquilo que o Marcelo colocou na discussão é uma preocupação de você ter excesso de biópsias e as complicações como prostatite não são tão raras assim. E 5% menos cânceres clinicamente insignificantes diagnosticados, ou seja, aqueles pacientes que vão morrer com o câncer de próstata e não do câncer de próstata. Então, eu defino 3 situações para a gente colocar a possibilidade de se fazer a ressonância multiparamétrica. A primeira delas é o paciente sem biópsia prévia. O que vai nos informar? Como a ressonância tem grande capacidade para indicar o index tumor, aquele tumor que vai fazer diferença na vida desse paciente, ele melhora a detecção do câncer de alto grau e pode reduzir a taxa de falso negativo. Evita a detecção de doença a baixo grau seletivamente por mirar em focos com tumor maior e, consequentemente, mais probabilidade de um câncer clinicamente significativo. E nesses 2 estudos, como referência, mostraram um aumento de 15% na presença do score de Gleason maior ou igual a 7. Segunda situação, como esse paciente, biópsia prévia negativa, aquele grande dilema, o paciente tem o PSA alto porque tem câncer ou por qualquer outro motivo. Então, a indicação de se fazer a ressonância após 1 ou 2 biópsias prévias negativas, e também, de forma tão importante quanto, evitar uma segunda biópsia. Falar, esse paciente aqui tem um PIRADS 1 ou 2, então ele não precisa fazer biópsia, pelo menos agora. Isso traz uma tranquilidade, tanto para o médico quanto para o paciente. Então, vamos passar por alguns exemplos em que essa situação pode ocorrer. Um tumor de zona de transição anterior ou de estroma fibromuscular anterior, ele está, como eu falei, numa próstata de tamanho médio de 40 gramas ou mais, ele está fora do alcance dos 2 centímetros da agulha quando ela entra na próstata para fazer. Então, em 100% dos casos, se você não souber que você tem que amostrar essa região, você não vai chegar com a agulha lá e não vai fazer o diagnóstico. Outro exemplo, um tumor que é crescimento subcapsular, um tumor pequeno. A posição com que você vai colocar essa agulha, se você disparar ela muito para dentro, pode ser que você traga apenas 10% de tumor no total do comprimento do seu fragmento. Se você posiciona a agulha no lugar certo, você aumenta o percentual de câncer, ajuda o patologista a estratificar melhor. Outro exemplo, tumores de linha média, que não passam pela área habitual amostrada pela biópsia. Então, com a fusão de imagem, eu tenho que posicionar a agulha, obviamente, fugindo da uretra e fazer um disparo oblíquo da minha biópsia e, mais uma vez, otimizando a quantidade de tumor no meu fragmento a ser amostrado.
E aí eu fico com pelo menos 50% do meu fragmento com neoplasia. Como a gente pode ver nesse pedaço de batata que eu fiz para mostrar. E aí o caso onde você tem ajuda na estratificação de risco. Esse caso também é um paciente com biópsia negativa, um tumor de ápice à esquerda, mostrando aqui no T2 o feixe neurovascular. Existe uma espiculação da cápsula, uma irregularidade da cápsula que a gente pode ver aqui, mas tem uma gordura separando a lesão do feixe neurovascular. Então, uma informação em termos de quando há a decisão de preservar o feixe neurovascular sem ter margem positiva, da segurança de se discutir isso com o paciente e melhorar a qualidade de vida dele depois de uma prostatectomia radical, se essa for a escolha. E nos casos de biópsia prévia positiva, uma situação que vem crescendo recentemente, é você melhorar a estratificação de risco para escolher os candidatos de vigilância ativa. Mais uma vez, retornando naqueles exemplos que eu mostrei, você não tem certeza que numa biópsia sistemática você amostrou, só raspou no câncer e pegou 10% dele. Então você vai pôr esse paciente em vigilância ativa, você tendo uma ressonância multiparamétrica, você vai ter certeza que o tumor realmente é pequeno e que não ficou nenhum foco grande que poderia ter sido amostrado. Então, ao longo do segmento desse paciente, vai reduzir a necessidade de biópsias seriadas através do monitoramento não invasivo de pacientes em vigilância ativa e bate nesse valor preditivo negativo de 80% quando você tem achados estáveis na ressonância multiparamétrica nesses exames seriados. Então, dando essa confiança para o médico e o paciente continuarem na vigilância ativa. Aqui um breve resumo de trabalhos mostrando que aonde a gente tem a coluna verde do lado esquerdo, onde foi realizada a biópsia TB de Target Biopsy, a biópsia guiada pela ressonância em relação à biópsia sistemática, praticamente em todos eles que tem essa comparação, você tem um aumento na detecção de câncer clinicamente significativo. Então, uma coisa já reproduzida em vários centros, em vários estudos. E essa imagem que eu gosto de mostrar, não adianta nada o radiologista pôr uma imagem de difusão, que é uma imagem feia, digamos assim, né? Não adianta nada eu ter só o T2, porque existe o hipossinal, a área escura do tumor, mas também existe as alterações de sequela de prostatite e de fibrose. E você, com a fusão de imagem, mostra exatamente onde é que está a área suspeita e consegue acessar ela na biópsia, trazendo o diagnóstico correto. Então, que conclusões a gente pode tirar? Que o uso da ressonância multiparamétrica para guiar biópsias tem o potencial de reduzir o erro na amostragem associado à biópsia convencional, como se fizesse a biópsia realmente sem estar com os olhos vendados. Melhora a detecção de câncer clinicamente significativo e limita a detecção da doença indolente, então tão importante quanto. E nessas três situações vai aumentar a acurácia e a estratificação de risco, sem biópsia prévia, com biópsia prévia negativa, e a biópsia positiva com doença de baixo risco, considerando vigilância ativa. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre. O doutor Alexandre Borges nos deu uma atualização sucinta e clara dos cenários clínicos onde a ressonância pode ajudar na detecção. E agora vamos voltar para o doutor Bruno Yamashita. O que aconteceu? Bom, então, a primeira biópsia foi negativa. Vamos lá. Sim, então um paciente, né, só para falar aí, de 68 anos, com PSA ascendendo, o último PSA dele é 5,60, e na ressonância tem um laudo num PRAD de 5, com nódulo no lobo esquerdo, está sendo linfonodomegalia, e um abalamento na cápsula ali, que foi dado como uma invasão extraprostática mínima. A imagem
só para vocês, quem não tinha visto, essa daqui, tá? Então, o que foi feito? Foi solicitada uma biópsia guiada por ultrassom depois dessa ressonância magnética. O laudo da biópsia veio um adenocarcinoma acinar usual de próstata, com Gleason do lado, em ambos os lobos, tá? Do lado direito tinha um 4+3, um fragmento de 30%, e do lado esquerdo um Gleason 4+3, 2 fragmentos de 40% e 70%. O grupo prognóstico 3. Vou pedir para o Dr. Attanasio comentar a respeito dos grupos prognósticos de próstata, por favor. Em termos de grupo... Correto? Em termos de grupo prognóstico, a novidade foi apenas esse grupo 4, né? Que na verdade anteriormente constituía o grupo de 8 a 10. Mas numa casuística muito grande, inicialmente do John Hopkins, depois houve uma extensão com outros centros, foi observado que, na verdade, esse grupo 8 não é tão ruim como o 9 e 10, e não é tão bom como o 4+3 igual a 7. Então, na verdade, agora nós temos 5 grupos prognósticos. O primeiro é aquele clássico, né, que é a contagem final igual ou menor que 6 de Gleason. Depois vem a contagem 7, que faz diferença se você tem o 3+4 em relação ao 4+3, e o 8 agora individualizado em relação ao grupo 9 e 10, que é na verdade o pior. Então a diferença está apenas nisso, de 4 grupos seriam os tradicionais, e agora são 5 grupos prognósticos. Tá certo. Então esse paciente se enquadra no grupo 3, tá? E agora, o que fazer com esse paciente? Marcelo, vamos voltar com você. Eu só complementaria, por ele ter um Gleason 4, né, na contagem, eu faria cintilo ósseo, mas eu acho que a possibilidade de ele ter doença à distância é muito baixa. Eu acho que é um paciente candidato ideal para prostatectomia radical, tá? Conduta definitiva para ele, o início de uma... Por esse 4 aí que surpreendeu, se for fazer mais coisa para frente, mas pelo menos fez a prostaté radical. Acho que é um bom começo. Obrigado. Doutor Elcio, a sua conduta seria cirúrgica também? E se sim, seria por videolaparoscopia? Sim, conduta cirúrgica. Estou de acordo em fazer cintilografia também, principalmente por causa desse Gleason 4+3. Mas prostatectomia radical laparoscópica. A idade de 68 anos te diz alguma coisa, ou você já tem alguma experiência com pacientes nessa faixa etária ou maior? Tenho. Temos operado paciente maior até 80 anos, 78, 79. A gente opera principalmente os pacientes que têm uma expectativa de vida grande, acima de 10 anos, a gente faz assim, independente da idade. Obrigado. Professor, só uma pergunta. A respeito daquele abaulamento na cápsula prostática, teria alguma implicação ou teria alguma mudança de conduta? Alguém faria alguma... mudaria a conduta por conta disso, ou daria para fazer uma prostaté videolaparoscópica? Não, faria videolaparoscópica tomando cuidado na hora da dissecção ali, sem uma preservação muito afoita ali, para que não apresente margem. Tá. Bom, foi pedido a cintilografia óssea. No exame da cintilografia, aqui a gente consegue ver uma hipercaptação do radiofármaco aqui na região do externo, tá? Que foi feito esse outro exame mais detalhado, o SPECT-CT, que é a correlação da cintilografia com a tomografia, e foi visto que era negativa para metástase, que essas lesões eram degenerativas e que não eram condizentes com metástase óssea. Bem, Beira, por favor. Eu só queria fazer um pouco o papel do advogado-diabo. O Vora está chamando muita atenção que havia abaulamento na cápsula, e a gente tem negligenciado um pouco, talvez, ou até muito, o toque retal. Talvez esse paciente tivesse um toque positivo, né? E eu não sei se foi repetido o toque, não sei por quem foi feito. Às vezes a gente faz o toque muito rapidamente, sem detalhe. Talvez essa doença já tivesse sido palpável nesse momento, e aí facilitaria até a decisão da biópsia, né, a nova biópsia.
Com certeza, professor, é importante, né, para todo mundo aí que ainda está começando, os internos principalmente, que o toque retal é fundamental, né, no exame do paciente neurológico. E aí foi examinado mais de uma vez, né, aqui no nosso ambulatório, e aí não foi visto mesmo. O toque retal estava na pasta, estava tendo como negativo mesmo. Por favor. A cintilografia, deixa eu perguntar para a Elba aqui, quando a gente pede cintilografia, já faz junto esse outro aqui, como é que chama? O SPECT-CT. O SPECT-CT ou pediu cintilografia é o jeito antigo, tradicional? Ele dá mais definição? A gente já faz o SPECT-CT da área suspeita. Então, se existe na cintilografia óssea alguma área hipercaptante que gere dúvida, aí já roda o SPECT-CT. É lógico que se você for pedir fora, é melhor você pedir para complementar com o SPECT-CT, porque assim evita confusão de guia, etc. Mas aqui nós já fazemos de rotina. Mesmo fora também. Tem alguma dúvida, a gente vai fazendo no seu paciente, porque evita você ter que fazer uma tomo complementar e não ter a fusão, e aí você não acha lesão, enfim. Então a gente já faz a complementação. Obrigado, Elba. Doutora Mariana, temos algum comentário online? Não, só queria informar que, infelizmente, por problemas de transmissão do hospital, a gente não está conseguindo fazer o live. Okay. Então, o pessoal compareceu, está perguntando, mas a gente não vai conseguir fazer a resposta. Então, desculpa a nossa falha, os internautas, hoje nós não teremos a interatividade que sempre temos. Bem, doutor Bruno. Queria fazer uma pergunta aqui para a Elba. Em vez que fazer cintilografia mais o PET-CT, não vale a pena fazer já o PSMA, que é mais sensível para uma dúvida de metástases? Alô? Não. Tá ligado? Agora sim. Alô? A partir do 4 mais 3, tá dando tempo? Dá. Seguindo, então. Bom, esse paciente foi encaminhado para prostatectomia radical, linfadenectomia bilateral. Essa é a peça do pós-operatório. O paciente teve uma boa evolução, foi sacado o dreno abdominal no PO3, alta hospitalar também no PO3, sacada a sonda 7 dias depois, em uma semana no nosso ambulatório, e retorno em um mês para checar o anátomo patológico. O doutor Atanásio vai comentar. Mostra anteriormente aqui o nosso esquema, né? Nós observamos as vesículas seminais, elas estão livres. Não sei se eu posso mostrar com laser, né? As vesículas seminais livres. Aqui são os fragmentos da margem vesical, também estão livres. Aqui os fragmentos da porção apical, também livres. E aqui nós temos então o comprometimento neoplásico. Veja que o index tumor, ele predomina do lado esquerdo. Você vê que nós temos 1, 2, 3, 4 quadrantes comprometidos do lado esquerdo, enquanto que do lado direito nós temos só um quadrante. Eu não estou vendo aqui nem margem comprometida e nem extensão extraprostática. Portanto, um tumor confinado à próstata, um T2. Em termos do Gleason, vamos ver o laudo final. Aqui é apenas para
eu não sei, tem o laudo final, eu volto a isso aqui. Você vê que adenocarcinoma acinar usual, 4+3, em 6 quadrantes de um total de 12, vesículas seminais, as margens então livres de neoplasia, hiperplasia nodular, e 18 linfonodos examinados livres de neoplasia. O que eu quis mostrar com aquela imagem anterior é que, na verdade, o padrão 4 de Gleason, ele, na verdade, o grau 4 de Gleason tem 4 padrões histológicos. Então, o grau 4 pode ser por fusão acinar, pode ser por esse padrão cribriforme, pode ser pelo padrão glomeruloide, essa saliência aqui, né? Esse tufo celular fazendo saliência no ácido, e por ácidos muito pequenos, mal definidos, né? Com volume pouco evidente. Então, todos esses padrões constituem o grau 4. O que é interessante é que os trabalhos têm mostrado que dentro desses 4 padrões de grau 4, o que é o mais agressivo é, na verdade, esse padrão cribriforme. A importância que teria isso se você é um tanto liberal no sentido de indicar o acompanhamento vigiado, mesmo que tenha o grau 4. Então isso também há essa tendência, porque antes, quando tinha grau 4, nunca se indicava realmente o acompanhamento vigiado. Hoje, eventualmente, você pode, desde que esse grau 4, ele esteja presente em apenas um fragmento, seja num trecho bastante curto e que não tenha esse padrão cribriforme. Essa seria realmente a importância disso, porque esse padrão cribriforme realmente, dos 4 padrões, é o que mostra maior agressividade. Aproveitando a sua presença aqui, nós sabemos que, do ponto de vista prognóstico, os tumores de pequenas células e os que têm uma variante neuroendócrino têm pior prognóstico. Isso é possível já diagnosticar na biópsia ou não? Sim, sem dúvida, pode ser feito. A gente faz o diagnóstico de carcinoma de pequenas células. E, nesse caso, a gente não gradua pelo Gleason. Esse é um tipo histológico especial. Tampouco. Não, eles não são graduados pelo Gleason, né? Mas o comportamento, obviamente, é mais agressivo, né? Muito obrigado. É um comportamento especial. Alguma pergunta, professor Athanasi? Obrigado, Athanasi. Vamos seguir com o caso. Bom, professor, a evolução desse paciente depois da prostatectomia, o paciente voltou ao nosso ambulatório, PSA negativo, né, menor do que 0,01, 30, 90 e 180 dias, continente e potente após 6 meses da cirurgia, e está com segmento no nosso ambulatório. Nada como o final feliz, né? Então, eu estou chamando a atenção para o detalhe, e eu fiz a pergunta para o Dr. Elcio, mostrando que a idade como fator isolado não é uma contraindicação para o tratamento de intenção curativa. Isso, 10, 15 anos atrás, 68 anos, já praticamente não seria candidato à cirurgia. E hoje nós tivemos uma série de avanços, e tanto do ponto de vista de cirúrgico, também como na quimioterapia, nos casos onde se faz necessário, e a sobrevida ela é significativamente maior. Portanto, a idade como fator isolado já não é um critério nessa faixa ao redor dos 70 anos, que era o limite de corte. Muito bem, doutor Boris, o que é que nós temos mais para hoje? Bom, a gente vai temos outra palestra depois, a gente vai começar com um caso novamente, só para ilustrar, depois o doutor José Augusto Rink vai complementar com a palestra. Muito obrigado, doutor Rink. O doutor José Augusto Rink, ele é oncologista, trabalha no Hospital AC Camargo, em São Paulo, é muito reconhecido dentro da especialidade, e é um prazer tê-lo aqui conosco. E vamos começar o caso, depois nós temos várias dúvidas. Vamos começar com o papel do doxitaxel e tudo o que veio depois, né? Foi o divisor de águas, né? Mas antes nós temos um caso. Vamos lá, doutor Boris. Bom, o caso, paciente de 62 anos, masculino, de Americana. O paciente foi encaminhado também para a gente com aumento do PSA, só que esse paciente tinha uma história um pouco diferente. O paciente teve um câncer de próstata em 2002, quando ele fez o diagnóstico. Na biópsia, em 2002, ele tinha um Gleason 3+3 com PSA inicial
de 6,40. Foi optado por opção do paciente na época por radioterapia em 2002. Ele fez 76 grays de dose total. E apresentou uma recidiva bioquímica em 2004 e está em uso de Zoladex desde 2004. O paciente que veio encaminhado para cá, por conta já em tratamento com essa elevação do PSA, com uma queixa de lombalgia, uma dor em membro inferior, em ambos os membros inferiores. Ele refere um acidente automobilístico com múltiplas fraturas. Hábito intestinal, história de cálculo normal, história de cálculo, nega alergias, impotente, ele já referia logo na consulta, e continente. Hipertenso, etilista e tabagista, sem fator familiar. O paciente de exame físico, ele tinha um abolamento na região sacral sem dor à palpação, e o PSA dele, como ele vem encaminhado de outro serviço, até ele conseguir chegar a nós, o PSA dele era bastante elevado assim. Então o PSA dele em maio de 2012 era 24, e o de novembro de 2012, que foi quando ele chegou no nosso serviço em 2012, era de 38. Função renal normal, urinal e urocultura normais também. Bom, então um paciente de 62 anos em tratamento para um câncer de próstata com Zoladex de 3 em 3 meses, com no exame físico essa lombalgia. Ele referiu esse abolamento tinha um abolamento no exame físico, mas ele falou que já tinha faz tempo, já esse abolamento. E tinha exames que ele trazia com ele de 2011 sem evidência de metástase. Dr. Wagner Matheus, chegou no seu consultório e quer a sua opinião. O que é que você diria para ele? Então, Palma, você vê que interessante esse caso, um paciente relativamente novo, né? De acordo com o que a gente estava falando de idade e expectativa de vida, um paciente de 62 anos, que ele começou com radioterapia. Então, de uma certa maneira, você perdeu a oportunidade de fazer prostatectomia radical. Pode ser feita, mas o resgate nunca é tão bom, né? Não é tão bom, e os índices de complicações da cirurgia triplicam, né? Então, é complicado pensar nisso daí, fazer uma cirurgia de resgate. É um tratamento que poderia ter sido acoplado ao tumor primário dele, que não pode agora, né? Então a gente tem que raciocinar com o que tem. É uma recidiva desse tumor, é um PSA alto, tem que fazer algum exame de imagem. Eu começaria por uma cintilografia óssea nesse caso. Acho que é um exame que vai mostrar a parte óssea, se tem alguma metástase importante, porque parece que é assim que o paciente está evoluindo. Obrigado. Doutor Marcelo, por favor, discorde do Wagner. Não preciso, por favor, na amizade, Wagner. Não, mas o Carlos isso aqui é uma discussão séria. Não, mas o Gaelba já tinha colocado. Que não precisa ser necessariamente mal-humorado. O Carlos já tinha colocado, eu pediria o PSMA, porque o paciente está usando Zoladex e está com 38 de PSA. Eu quero um estadiamento completo. Eu acho que a acurácia seria maior. Mesmo não tendo um Gleason lá atrás, que era 4 e tal, já pediria o PSMA pelas últimas coisas que a gente viu, para ter um diagnóstico mais completo, um estadiamento mais completo. Pode fazer réplica, por favor. E não tem, a gente até comenta que daqui a alguns anos é o exame que vai estar substituindo a cintilografia óssea para estadiamento e tudo mais. Mas hoje ainda é um exame caro. Tem que lembrar que o PSMA não está aprovado pela FDA ainda, né? Então eu ainda reservo esse exame para situações específicas. Nesse caso aqui, eu acho que uma cintilografia óssea pode resolver facilmente. Um exame que o convênio cobre, e a gente não teria que o paciente... É oneroso. A vida como ela é, está sendo discussão. Agora, Bira, uma pergunta para você. O paciente de Zoladex, com PSA subindo, você já classificaria como resistente à castração? Sim, até anos atrás achava-se que para ser resistente à castração teria que ser um bloqueio completo, 3 subidas. Agora se acha já, os europeus que introduziram essa ideia, que 3 subidas, mesmo com bloqueio parcial, já se diagnostica a resistência à castração. Eu só chamei a atenção, interessante, Palma, a gente tem visto séries modernas, séries mais contemporâneas, até indagando se o Gleason 3.3 seria câncer, porque a evolução é muito boa, geralmente, com cirurgia, mas veja, né, 3.3, a não ser que houvesse algum erro, né, o Atanásio está aqui, e obviamente pode falar melhor, não sei se houve revisão dessa biópsia, mas era um Gleason 6 com evolução ruim, né? Pois é. Isso chamou muito a atenção.
Gleason 6 com evolução ruim. Mariana. Eu acho que vale a pena lembrar, só para os internos, que o paciente está em bloqueio com Zoladex. Valeria a pena a gente colher uma testosterona para ver se ele realmente está bloqueado, porque a gente sabe que muitas vezes a farmácia às vezes não disponibiliza na data certa, ou o paciente perde vinda para fazer a aplicação de Zoladex e aí ele escapa e a testosterona sobe e ele deixa de ficar bloqueado. Então sempre vale lembrar que a dosagem de testosterona é obrigatória para confirmar que o paciente realmente está resistente à castração. Obrigado. Doutor Daniel, você concorda com a opinião da doutora Tanaka? Concordo com a opinião. Inclusive, já ouvindo aqui da reunião, tem trabalhos até que eu sei que é do Dr. Elcio sobre esse assunto. E nós sabemos também que tem diferentes níveis de castração que vão implicar, inclusive, na escolha das próximas drogas. Provavelmente o Dr. Link deve entrar nisso. Níveis abaixo de 50, entre 20 e 50, abaixo de 20. Então, eu concordo, sim. Obrigado. Vamos seguir, então, Boris. No nosso ambulatório foi optado em fazer uma cintilografia óssea, uma tomo de tórax e abdômen, um PSA total, e foi solicitado também uma testosterona total para esse paciente, com retorno após os exames. A cintilografia que esse paciente trouxe veio com uma hipercaptação do radiofármaco aqui em região de L5-S1, que foi feito complementado com SPECT-CT e foi afastado, foi visto que era um processo degenerativo osteoarticular nas articulações interapofisárias de L5-S1 e foi dado como um estudo sem evidências cintilográficas de metástase óssea. Tá? Que nem a doutora Elba já tinha falado, né, que essas imagens elas são usadas, as imagens da toma elas são usadas para localização anatômica quando tem alguma alteração. Nesse caso, foi pedido como cintilografia e acabou fazendo essa complementação com a tomografia. Aqui nós temos sorte. Doutora Mariana. Eu gostaria de perguntar para o doutor Alexandre e para a doutora Elba se a tomografia e a ressonância para estadiamento ósseo são comparáveis com o SPECT-CT e qual a experiência deles no diagnóstico de doença metastática óssea, especificamente. Ladies first. A cintilografia comparada com a tomo e a ressonância, o SPECT-CT. Então, veja bem, a lesão que você vai identificar, tanto na tomografia quanto no SPECT-CT, é uma lesão osteoblástica. A cintilografia, ela serve para você dirigir essa imagem. Por quê? Porque às vezes você tem uma lesão osteoblástica muito pequenininha e quando você corre uma tomo de corpo inteiro do esqueleto, você pode deixar de ver. Então, a sensibilidade do método de imagem molecular é alta e por isso que ela deve ser utilizada como, digamos assim, uma triagem para você poder depois fazer uma imagem dirigida. Eu tenho um caso, por exemplo, que fez essa semana, que a gente viu na cintilografia óssea um câncer de próstata, etc., normal, que a gente tem, né, vários, uma área focal, e o paciente tinha feito uma tomografia daquela região, não o SPECT-CT. E aí a tomografia foi dada como negativa. Aí a gente liguei para o colega, falei, olha, corre de novo, porque como não foi possível acoplar, uma vez que já tinha feito um e depois fez o outro, falei, olha ali, vê se não tem uma área. Então tinha uma área muito pequena, medular, não era nem na cortical, que era uma área que já estava surgindo uma pequena lesão. E era uma metástase. Então, é isso que acontece, quer dizer, os dois métodos veem coisas diferentes. O problema, a questão é o momento que você faz um, o momento que você faz outro, se você pode acoplar, é melhor nessa situação. É isso que você queria saber? Obrigado, Alba. Alexandre, e com relação à ressonância para detectar metástases ósseas? Então, a ressonância magnética
ela é melhor que a tomografia, por também utilizar de diversas sequências. Então, você vê o T1, que você vai avaliar bem a medular óssea, e também a difusão de corpo. É um método inferior ao PET-CT com colina e o PET-CT com PSMA. Só que é um método superior à cintilografia óssea, além disso, poder identificar também as linfonodomegalias, que a cintilografia óssea não vê. O grande problema é que não existe um consenso nos convênios para esse tipo de estudo de corpo inteiro com ressonância magnética. Obrigado. Satisfeita, Mariana? Então vamos seguir, Boris. Foi pedida uma tomografia também, que veio sem evidências de metástase. Eu trouxe algumas imagens aqui só para ilustrar. Tá? A tomografia de tórax sem lesões. Fígado e baços também nos cortes axiais com contraste sem lesões. O paciente voltou para o nosso ambulatório com a cintilografia negativa, com a tomografia também sem lesões e com o PSA de 38, uma testosterona total de 0,09. E agora, qual o segmento desse paciente? Sr. Fernandes, qual seria a sua conduta? Eu acho que esse paciente tem uma doença avançada. Não foi identificado o foco. Nós, nesse momento, se a gente pudesse ter uma avaliação mais precisa, seria importante. Se possível, fazer o PSMA. Perfeito. Ele fez? Não. Não fez, Fernandes. E agora? Cirurgia? Operar o quê? Não. Concorda? O resgate então, aqui, como já foi comentado anteriormente, não seria a melhor, embora possa ser feito, não seria a melhor indicação, e para fazer o resgate, aí sim teríamos que ter outros exames que nós não temos. E nós teríamos que ter indicação precisa que fosse uma doença localizada. Bloqueio hormonal não está funcionando. Não. E aí? O que fazemos? Bom, agora hoje tem que chamar o oncologista e discutir com ele o que nós podemos fazer nessa situação. Boa conduta. Bom, o que foi feito, a gente estava com bloqueio central já, foi associado esse bloqueio periférico com flutamida, tá, 250 mg de 8 em 8 horas, e um retorno em 3 meses com o novo PSA. No segmento, o paciente estava com PSA de 10,11, depois de 3 meses do início do bloqueio central, do bloqueio combinado, central mais periférico. Ele disse que não estava conseguindo comprar a medicação, foi trocado por bicalutamida, tá, e enquanto ele não conseguia comprar a medicação, o PSA dele voltou para 39. Agora, nesse ponto, ele está com o uso do bloqueio duplo, ele estava mantendo o PSA total com 10 PSA total de 10. Na verdade, eu fiz algumas perguntas aqui sobre isso daí. Alguém proporia castração cirúrgica para esse paciente ou mantém a medicação, o bloqueio combinado? Teria alguma indicação de propor para ele? Professor Birajara. Bom, esse é as pedras no sapato de quem lida com esse doente, é a zona cinza. Ele tem aumento de PSA, está assintomático, não tem metástase pelo detectado. Até pouco tempo não tinha nenhuma alternativa para esse paciente. Para você ter uma ideia, até 3, 4 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de fazer um evento lá na Hopkins. Eles usavam fitoterapia para esse paciente. Tinha até publicação em relação a isso. Mas aí surgiu um protocolo, o estudo Prosper, com a enzalutamida, que mostrou, eu estou falando coisas que estão em vias de publicar, mas vai ser apresentado na ASCO-GU, e nós participamos desse estudo, mostrando que nesse cenário, a enzalutamida trouxe bons resultados. Ou seja, você usar uma droga, um novo bloqueador periférico, que você tem, seria uma janela boa para o paciente em termos de resultados de sobrevida.
Nós temos nos internos aqui, quantos meses de sobrevida esse tratamento agregou? Eu acho que o Rink deve falar sobre isso. Ainda são resultados que não podem ser comunicados. Isso vai ser falado, porque nós temos só uma comunicação interna, e isso vai ser falado em fevereiro na ASCO-GU. Mas, de qualquer maneira, teve bom resultado nesse cenário, para você ver como é coisa tão nova e tão... Então, essa dificuldade que o Fernandes mostrou, e é uma dificuldade real, nesse cenário tem todas essas perguntas, essas possibilidades, essas dúvidas, mas, de qualquer maneira, é um paciente ainda que, como ele não tem sintoma, muitos dos pacientes, ou você vai continuar com bloqueio com as drogas que existem, bicalutamida, ou flutamida, de maneira intermitente, ou como for, ou você, se tiver condições, você vai usar uma nova droga, que seria o mais interessante. Só para levantar um pouco mais a polêmica, o doutor Studer, que você conhece bem, ele só entra com bloqueio quando o paciente é sintomático. Essa conduta é defensável hoje? Não, Paulo, acho que na luz do conhecimento, existe uma tendência, tanto do bloqueio hormonal quanto da quimioterapia, a ser um pouco mais precoce. Nós sabemos que os pacientes que fazem o bloqueio hormonal quando devido, ou a quimioterapia um pouco mais precoce, eles têm uma sobrevida mais longa. Por exemplo, já se tem com a Docetaxel. Antigamente você usava o Docetaxel quando o paciente era muito sintomático. Hoje a tendência é você usar pacientes oligossintomáticos. E assim é com bloqueio. Óbvio que tem outras alternativas, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui. Então a tendência é fazer o bloqueio um pouco mais precocemente. E manter o bloqueio. Esse paciente tem que ser bloqueado. Mesmo que você adicione outras drogas, você tem que manter o bloqueio. Então talvez o que o Voris falou, a orquiectomia seria interessante, porque esse paciente vai ter que estar bloqueado. Mariana? Eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente que o paciente tem que ficar bloqueado nesse caso e em vários outros casos de paciente que escapa, mas só para defender essa possibilidade de só bloquear o paciente quando o paciente estiver sintomático, a gente tem que lembrar que a castração, seja química ou cirúrgica, ela vai levar a aumento de evento cardiovascular e aumento de lesões ósseas por osteoporose, assim como nas pacientes menopausadas. Então, isso deve ser levado em consideração. E se o prognóstico do paciente for curto, eventualmente não vale a pena castrar e fazer o paciente falecer por um infarto ou um AVC. Obrigado, Mariana. Vamos seguir então, Boris. Bom, professor, foi proposto a orquiectomia subcapsular para esse paciente, ele não aceitou no primeiro momento, foi mantido o bloqueio hormonal duplo, e tinha uma boa resposta, PSA mantendo entre 10 e 15. De 2013 até 2015 ele ficou com PSA entre 10 e 15 e com uma testosterona baixa, menor que 0,03. Em janeiro de 2015 ele evoluiu com PSA de 21. Foi aí que a gente optou pelo bloqueio hormonal, manter o bloqueio hormonal central e associamos a lutamida para esse paciente. Bem, já podemos convidar o Dr. Rink? Só para complementar, a cintilografia dele era negativa, quando a gente começou com enzalutamida ele era um M0, e a última tomografia e a última cintilografia também são negativas desse paciente. Tá? Muito bem. Então, Dr. Rink, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de convidá-lo para nos dar uma atualização sobre onde nós estamos e para onde nós vamos agora, já que a nitroxantona já não é mais uma droga tão maravilhosa, já veio o Docetaxel e outras estão a caminho e nós queremos saber o que é que vem pela frente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos sequenciamento do câncer de próstata no cenário já aqui com doença visível, castração refratária e com metástases visíveis. Aqui é a minha declaração de conflito de interesse.
Bom, como todos vocês já bem sabem, o câncer de próstata é o tumor mais prevalente nos homens no mundo, quando a gente considera intervalos de 5 anos. Em estimativas para 2020 americanas, são de que mais de 2 milhões de americanos serão acometidos por câncer de próstata. E quando se tornando metastático, ou quando a doença evolui para metástases, mais de 56% desses pacientes vão morrer de causa tumoral do câncer de próstata a esses pacientes. No cenário de doença metastática, castração resistente, como já foi dito anteriormente, ou até 2004, pouco oncologista tinha a oferecer a esse paciente, a não ser paliação de sintomas sem nenhum aumento na sobrevida. Uma vez que o metoxantrone só paliava sintomas até 2004. Quando finalmente a gente consegue, pela primeira vez na história da oncologia, castração refratária, mostrar uma droga, um quimioterápico, o docetaxel, mostrou ganho de sobrevida, um aumento da ordem de 20% a 24% na sobrevida desses pacientes, e já com dados de longo segmento desses pacientes, mostrando o benefício do docetaxel, e assim, a partir de 2004, se tornou a droga padrão naqueles pacientes de castração refratário. Os avanços seguintes do conhecimento melhor da via androgênica e dos seus mecanismos, proporcionou o desenvolvimento de novos hormônios terápicos, chamadas nova hormonioterapia, entre elas a biraterona, uma droga que é um inibidor da CYP17, uma enzima necessária na formação, na quebra do colesterol, quando vai a formação da testosterona, ela inibe essa CYP17, e isso faz com que a gente possa ter níveis de testosterona muito abaixo daqueles que a castração bioquímica ou cirúrgica é capaz de proporcionar a esses pacientes, uma vez que a testosterona não tem origem única e exclusivamente no testículo, mas também na produção da adrenal e da conversão periférica, e até uma produção autóclone do próprio tumor para esses pacientes. E assim conseguiu-se baixar níveis de testosterona abaixo de 1, 2 nanogramas por ml. Essa droga, nesse cenário de paciente castração refratário, metastático, e que ainda não foi oferecido quimioterapia, e que eram oligossintomáticos, aqui definido como oligossintomáticos de maneira grosseira, aqueles pacientes que não estavam precisando usar opioide para controle da sua dor. Nesse cenário, a biraterona, quando comparada contra placebo, mais prednisona, mostrou que diminuiu o risco de morte desses pacientes em torno de 19%, promovendo ganho de sobrevida, a despeito de ter tido 44% de crossover no estudo, o Parascal recebendo placebo, 44% recebeu a biraterona quando da sua progressão. A enzalutamida é um outro novo hormonoterápico, ele é um bloqueador androgênico periférico, parecido com a bicalutamida, no entanto, 10 vezes mais potente, uma vez que ele não só compete com a do testosterona na ligação no receptor androgênico, mas também previne a sua translocação até o núcleo, e no núcleo também a sua ligação com o DNA, de tal forma que é muito mais potente do que os bloqueadores androgênicos periféricos. E nesse mesmo cenário do qual a biraterona foi testada também, de pacientes já castração refratário, oligometastáticos, nesse estudo diferente do estudo da biraterona, permitir que o paciente tivesse doença visceral, 10 a 12% do estudo tinham doença visceral, mas também pacientes oligossintomáticos. Novamente, definindo oligossintomáticos de maneira grosseira, pacientes não estavam precisando usar opioide para controlar os seus sintomas. E nesse cenário, a enzalutamida, quando comparada contra a placebo, também foi capaz de mostrar a esses pacientes um benefício, a redução de 30% no risco de morte, um ganho de sobrevida, claro, com as curvas abertas, para esses pacientes. Ainda na primeira linha, né, o cabazitaxel, um outro quimioterápico parecido com o taxano, só que atuando em formas diferentes, que na segunda linha, pós-docetaxel, se comprovou uma droga eficaz naqueles pacientes que eram resistentes ao docetaxel. Dada essa eficácia na segunda linha, o racional, vamos testar em primeira linha, e a gente teve o ano passado um estudo que avaliou docetaxel versus cabazitaxel, essa outra droga quimioterápica, em primeira linha, numa tentativa de mostrar a superioridade do cabazitaxel, aqui avaliando 2 tipos de doses, uma vez que essa droga é bastante tóxica aos pacientes, principalmente toxicidade gastrointestinal e mielotoxicidade. E nesse estudo ele falhou em mostrar, em primeira linha, paciente de castração refratário, metastático, a superioridade do cabazitaxel em relação ao docetaxel, assim, ainda mantendo o docetaxel, enquanto quimioterapia, uma opção na primeira linha desses pacientes. Infelizmente, nós ainda não temos nenhum estudo que tenha comparado nesse paciente castração refratário metastático, quimioterapia versus uma dessas novas hormonoterapias, seja a biraterona ou a enzalutamida. Então, cabe ao oncologista, na sua decisão do dia a dia, tentar fazer um paralelo entre esses estudos. Quando a gente faz isso, a gente vê que os pacientes que entraram no estudo da quimioterapia eram pacientes mais jovens,
que tinham, por outro lado, um percentual maior de pacientes com ECOG-2, mais comprometidos do sua performance, e que tinham valores de PSA maior incidência, porcentagem de pacientes com metástases ósseas, maior porcentagem de pacientes com metástase visceral, o maior número de linhas de hormonoterapia, mostrando uma população mais doente, entre aspas, assim, do que quando comparada à população que entrou nos estudos da biraterona e enzalutamida em primeira linha pós-castração refratária. No cenário de uma segunda linha, a gente tem, como eu já disse a vocês, o cabazitaxel, que novamente comparou-se com a metotrexatora pós-docetaxel, pacientes que progrediram na vigência do docetaxel, e conseguiu-se estabelecer essa droga com diminuição de 30% no risco de morte desses pacientes, o cabazitaxel como uma opção de quimioterapia pós-docetaxel. Nesse mesmo cenário, aliás, foi a primeira aprovação da biraterona, também se testou a biraterona pós-docetaxel, e que também mostrou nesse cenário, quando comparado contra placebo, uma diminuição de 26% no risco de morte desses pacientes, com claro benefício em sobrevida, assim como a enzalutamida também nesse mesmo cenário. Pacientes agora aqui pós-docetaxel, randomizados a receber enzalutamida ou placebo, e que também mostrou uma redução de 37% no risco de morte desses pacientes, com claro benefício em sobrevida a esses pacientes. Novamente, nós não temos nesse cenário pós-quimioterapia com docetaxel uma comparação direta cabeça a cabeça entre as novas hormonoterapias ou cabazitaxel. Aqui, novamente, a gente tem que fazer um paralelo entre os pacientes que foram incluídos nesses estudos. A gente tem que, no estudo TROPIC, o estudo da quimioterapia é um estudo menor, embora seja mais global. A comparação, as hormonoterapias que foram comparadas contra placebo, enquanto que no TROPIC foi comparado contra a mitoxantrone, um número maior de pacientes que já tinham recebido mais do que 2 linhas de quimioterapia antes de chegar no estudo do TROPIC, e 60% dos pacientes tinham progredido na vigência do docetaxel para esses pacientes. Outro detalhe também de pormenores aí na definição do que um chamou de sobrevida livre de progressão, no estudo da quimioterapia ele chamava piora clínica, aumento do PSA ou progressão por imagens como progressão da doença. Já nos estudos das hormonoterapias, que aí seja com cabazio ou com a enzalutamida ou a biraterona, era só a progressão radiológica. Então isso explica o maior tempo de duração dessas drogas nos estudos subsequentes. Teve claro benefício, todos eles tiveram claro benefício, indubitável sobrevida global, e em termos de taxa de resposta, pelo menos numérica, parece ser maior as taxas de resposta quando se usa principalmente a enzalutamida, vai a 29% de taxa de resposta, que é a resposta objetiva, que você mensura por exames de imagem, e taxa de resposta maior também de PSA em torno de 54% para esses pacientes. A questão da taxa de descontinuação por toxicidade do tratamento, que é em torno de 18% com a quimioterapia, com a biraterona 19% e na enzalutamida em torno de 8% para esses pacientes. Nesse cenário ainda se juntou recentemente um novo fármaco da medicina nuclear, o Radium-223, um fármaco que, se a gente lembrar na tabela periódica lá, ele pertence à mesma família do cálcio, por isso seu tropismo maior para o tecido ósseo, e lá, por ele ser uma alfa-partícula, ele tem a capacidade de irradiar até 10 células ao seu perímetro, então isso faz com que ele tenha pouca mielotoxicidade, diferentemente do que o Samário no passado se tinha, e essa droga também foi testada nesse cenário de pacientes, pacientes francamente sintomáticos, tinham que ter pelo menos 2 sítios de metástase óssea, não poderiam ter metástase visceral, poderia ter envolvimento linfonodal até 3 centímetros, e eram pacientes ou que tinham progredido ao docetaxel, isso respondeu mais ou menos 57% dos pacientes, ou pacientes que não eram elegíveis a receber quimioterapia. E nessa droga comparada 6 aplicações para esses pacientes a cada 4 semanas versus placebo, mostrou pela primeira vez uma droga de fármaco na medicina nuclear, mostrando diminuição no risco de morte desses pacientes, ganho de sobrevida a esses pacientes, a despeito de você não ver tanta resposta em termos de queda de PSA quando você usa essa droga sozinha no tratamento. Ainda a gente tem, no câncer de próstata, a gente viu também a primeira vacina aprovada para câncer sólido metastático, um ponto de vista da história da imunologia, que é a Sipuleucel, que na verdade consiste em você pegar as células apresentadoras de antígeno, células mononucleares desse paciente, você tira uma amostra desse sangue, in vitro nesse paciente, você ativa essa célula mononuclear com antígeno prostático, e depois essa célula apresentadora de antígeno ativada, você injeta de novo no paciente, e aí essa célula apresentadora de antígeno ativada seria dentro do paciente capaz de ativar clones de os linfócitos T, e esses linfócitos T então serem capazes de atacar as células tumorais. E nesse cenário, essa droga foi testada nesse estudo IMPACT, comparado, são 3 aplicações que esses pacientes fazem a cada 2 semanas versus placebo, mas num critério bastante restrito de pacientes. Os pacientes tinham que ter no máximo Gleason de 7,
tinham que ser assintomáticos ou minimamente sintomáticos, não podiam ter piora do performance status, sem evidência de metástase visceral. Nesse subgrupo em específico, essa vacina mostrou uma redução de 22% no risco de morte desses pacientes, um claro ganho de sobrevida para esses pacientes, a despeito de também não ter queda do PSA. Isso não é isso que você vê quando se trata para esses pacientes, também representando nessa população específica uma outra forma de tratamento, né? A questão de abiraterona e enzalutamida povoou, pelo menos até o ano passado, ainda seria qual é melhor usar abiraterona e enzalutamida. A gente tinha algumas meta-análises que tentavam, avaliar isso de forma, quer seja usando no cenário pré-quimioterapia ou pós-quimioterapia. O que se tinha da meta-análise é que a enzalutamida é capaz de ter uma maior taxa de resposta de PSA e um tempo para a progressão do PSA, mas isso não se traduz em ganho de sobrevida livre de progressão radiológica, tão pouco em termos de sobrevida global, pelo menos era o que a meta-análise, juntando vários estudos, tentavam mostrar. Esse ano, na ASCO, a gente teve no Congresso Americano, pela primeira vez, uma comparação dentro do mesmo estudo, a comparação abiraterona versus enzalutamida, prevendo um crossover entre essas drogas, e nós tivemos os primeiros dados, ainda são dados prévios publicados, com 12 semanas, mostrando que a enzalutamida em relação à abiraterona tem uma maior taxa de queda de PSA, quer seja cortando em quedas abaixo de 30% ou a mais do que 50%. Então a taxa de resposta da enzalutamida é maior do que a abiraterona. No entanto, isso não se traduz em qualquer benefício em termos de diferença, em termos de taxa de tempo para progressão bioquímica ou tampouco de progressão radiológica para esses pacientes, né? De tal sorte que a gente chega, né, nesses últimos 10 anos aí, a um tumor que não tinha nada para ser oferecido, além do docetaxel, pelo menos com 5 opções de tratamento, pois obviamente que o que permeia a nossa cabeça atualmente é como usar essas drogas ou como sequenciar, qual é a melhor forma de se fazer isso. Em estudos in vitro, principalmente do grupo holandês, mostrou que ele pegava células e tornava essas células um grupo resistente à abiraterona, o outro grupo de células resistente à enzalutamida, e depois ele dava a essas células, culturas, cabazitaxel, docetaxel, mitoxantrona para esses pacientes, ou enza ou abiraterona para esses pacientes. E o que ele se viu, pelo menos in vitro, que há resistência cruzada entre os taxanos, abiraterona e enzalutamida. A única droga que não mostrou resistência cruzada foi o mitoxantrone. Só que, no entanto, a gente tem dados já de estudos clínicos que o mitoxantrone não promove ganho de sobrevida global, apenas paliação de sintoma para esses pacientes, né? Olhando os estudos clínicos, né, a gente tem que aqueles pacientes que começaram no cenário de castração refratário a abiraterona e depois receberam docetaxel numa segunda linha, nós vamos ter que a taxa de resposta nesse cenário de vários estudos mostra uma taxa de resposta em torno de 26% a 48% de taxa de resposta, um pouco abaixo do clássico do estudo, que era 45% de taxa de resposta, assim como a sobrevida livre de progressão da ordem de 4 meses, um mês abaixo do que do estudo original, que era de 5,3 meses a sobrevida livre de progressão, bem como da sobrevida global. Uma sobrevida global da ordem de 11 a 12 meses para esses estudos, quando usou o docetaxel em segunda linha, quando comparado a 19 do estudo que usou a abiraterona em pacientes sem nenhum tratamento prévio. Quando se faz a questão de abiraterona ir direto para a enzalutamida ou vice-versa, o que a gente tem que, usando a abiraterona após a enzalutamida, a taxa de resposta em termos de queda de PSA é baixíssima, da ordem de 3 a 8%, quando comparado no estudo onde não foi exposto a um outro hormônio, que é de 29%. A taxa de sobrevida livre de progressão da ordem de 2 a 3 meses, comparado com o do estudo que é de 5 meses. E a taxa de sobrevida global desses pacientes, da ordem de 7 a 11 meses, também inferior ao do estudo original, que demonstrava uma sobrevida global de 14 meses. No cenário de ENZA, começando por ENZA, ENZA após a abiraterona, usando a abiraterona primeiro, a enzalutamida nesse cenário de segunda linha após a abiraterona também tem uma taxa de resposta menor, em termos de bioquímica, da ordem de 13 a 19 a 29%, meio mais baixo do que os 54% do estudo original, uma sobrevida livre de progressão da ordem de 2 a 4 meses, também bem abaixo dos 8 meses da sobrevida livre de progressão do estudo original, e uma sobrevida global também bem abaixo da ordem de 10 meses, bem abaixo dos 18 meses do estudo original, mostrando que na sequência logo imediata não parece ser uma boa ideia.
Outra opção ainda de usar, inserir nesse cenário o Cabaz e Taxel, pós-pacientes que receberam docetaxel, sair de AB ou ENZA e receber o Cabaz aqui, então não em segunda linha, mas em terceira linha. Aqui a gente vê uns dados um pouquinho diferentes. A taxa de resposta em termos de queda de PSA é da ordem de 27% a 41%, próximo dos 39% do estudo original do Cabaz e Taxel, assim como a sobrevida livre de progressão da ordem de 5 meses, 3,2, 5,5 meses, até superior ao do estudo original, que era de 2,8 meses, e uma sobrevida global nesses pacientes na ordem de 20 meses, comparado ao do estudo original de 15 meses, mostrando que o Cabaz ele não perde a sua eficácia, mesmo sendo oferecido em terceira ou mesmo quarta linha para esses pacientes. Infelizmente, não temos estudos de sequência de fase 3 prospectivos randomizados, então a gente tem que se valer de experiências de grandes sentidos, de grandes serviços, ou tentativas de juntar um número maior de pacientes. Nesse estudo, se avaliou pós-docetaxel, você receber Cabaz e Taxel ou abiraterona para esses pacientes, e a grande lição desse estudo foi que aqueles pacientes que conseguiram ser expostos a Cabaz e Taxel, abiraterona e enzalutamida, seja qual for a sequência, esses pacientes tiveram maior benefício do que quem comparado a quem recebeu só o Cabaz e uma dessas drogas e não as duas drogas no tratamento sequencial. O grupo italiano também, em 13 clinical trials, com mais de 1.000 pacientes, também avaliou pós-docetaxel quem recebeu só AB e ENZA ou quem recebeu Cabaz e Taxel e ENZA ou AB nesse tratamento. E as maiores curvas de sobrevidas a gente vê naqueles pacientes que pós-docetaxel receberam Cabaz e Taxel e receberam, seja lá qual for a sequência, abiraterona ou enzalutamida para esse paciente. E a pior curva foi daqueles pacientes que pós-docetaxel não foram expostos a Cabaz, foram apenas expostos à hormonioterapia. No entanto, quando a gente olha a característica desses pacientes, a gente vai ver que nos pacientes que só receberam hormonioterapia pós-docetaxel eram pacientes que tinham pior performance, que por si só já é um fator de mau prognóstico para esses pacientes. Enquanto que naqueles pacientes que tiveram a oportunidade de receber o Cabaz e Taxel, uma quimioterapia, eram pacientes de melhor performance, muito embora tivessem pacientes com maior porcentagem de Gleason 8 ou maior envolvimento ósseo para esses pacientes. De tal sorte que talvez o ponto-chave do sequenciamento desses pacientes seja entender melhor quais são os mecanismos de resistência que estão implicados na hora da troca, na hora da escolha da melhor droga do tratamento sequencial. Né? Conhecimentos recentes da via androgênica, a gente pode ter que ter alterações desde da própria mutações ou alterações de polimorfismo no próprio gene do CYP17 da enzima, ou então alterações de outros receptores hormonais e fatores de crescimento ou receptores ou mutações no próprio receptor androgênico que passa a responder a glicocorticoide ou a progestágeno e também fazer a mesma via de ativação para esses pacientes, ou a amplificação do próprio receptor androgênico, ou ainda a famoso ARV7. O que é esse ARV7 que se tornou tão famoso ultimamente? Né? Que consiste, na verdade, se a gente olhar no receptor aqui de andrógeno, a gente vai ter que ele tem uma porção que é a sua porção ativadora aqui, que vai desencadear todo o processo desse receptor ativado, e aqui a sua porção onde tem um ligante, onde vai se ligar de hidrotestosterona ou enzalutamida desses pacientes. Os ARV7 têm uma alteração genética, onde eles perdem o gene capaz de produzir essa parte e ficam sem essa porção ligante, e isso constitutivamente ativa esse receptor, portanto, independe do que estiver ligando aqui, o receptor já está ativado, e isso é um dos mecanismos de resistência às terapêuticas andrógenas atualmente que a gente tem. Dados, principalmente da Johns Hopkins, mostrando que para aqueles pacientes que têm esse componente ARV7 positivo, nenhum desses pacientes, aqui em amarelo que são ARV7, nenhum desses pacientes, quer seja exposto a enzalutamida ou abiraterona, respondem se você consistir com AB ou enzalutamida para esses pacientes, isso tendo claro impacto não só em sobrevida livre de progressão bioquímica, como também de sobrevida livre de progressão radiológica para esses pacientes. E por outro lado, aqui do grupo do Memório, mostrando que aqueles pacientes que, por sua vez, que tenham ARV7, isso vai se tornando mais positivo conforme você vai caminhando na linha de tratamento que você está. Então, 3% na primeira linha vão ter ARV7 positivo, isso vai para em torno de 18% a 19% na segunda linha, e isso chega a mais de 30% na terceira linha desses pacientes. Mas, quando você faz o tratamento com quimioterapia com taxanos, independe se ele tem ARV7 positivo ou negativo para ele responder ao tratamento. Então, em quem tem ARV7 positivo, quando compara-se se der hormonioterapia, a quimioterapia vai melhor. Mas naqueles pacientes que não têm ARV7
ARV7 positivo, tanto faz você dar quimioterapia ou hormonioterapia para esses pacientes em termos de benefício. Esse outro dado interessante, eles pegaram e cada vez que o paciente progredia a doença, eles avaliavam esse status de ARV7 na progressão desses pacientes. E o que se viu é que, ao longo do tratamento, cerca de quase 60% dos pacientes vão desenvolver a ARV7, mas que existe 1/3 dos pacientes que podem reconverter, perder o ARV7 e voltar a responder à hormonioterapia. E isso só aconteceu naqueles pacientes que tinham sido tratados previamente com quimioterapia. E assim surgiu essa noção de que no sequenciamento você deva alternar quimioterapia com hormonioterapia e não dar sequência direto de hormônio para hormonioterapia. Mas isso ainda é um racional, a gente não tem nenhuma prova clínica prospectiva randomizada da eficácia desse tipo de tratamento. Questões que ainda permeiam, e nesse esforço conjunto, quer seja da John Hopkins, do MD Anderson, do Dana-Farber, do memório, no sentido de como é que nós vamos, então, mensurar esse ARV7. Qual é a melhor? Existem várias maneiras de fazer isso, na célula circulante, do RNA circulante, no DNA desses pacientes. Eles estão tentando, nesse esforço conjunto entre essas instituições, a tentar padronizar, para daí sim validar isso de fato como uma coisa que a gente possa trazer para a nossa prática clínica e direcionar o nosso tratamento na atualidade. Pensando nisso, já existem drogas desenhadas especificamente para componentes que estão para lá dessa porção ligante aqui, como essa droga, o EP506, que começa já a ser testada nesse cenário, e ela seria capaz de suplantar essa eventual resistência do ARV7 para esse paciente. Existem inúmeros estudos atualmente em andamento para avaliar qual a melhor sequência de K-base, ou AB ou ENZA, ou K-base versus a hormonioterapia, ou docetaxel e cipuleucel, a vacina. Existem vários tipos de trials avaliando o sequenciamento. A gente deve ter nos próximos anos algum resultado prospectivo disso. E não bastasse isso, que está confundindo já a questão no cenário de castração refratário, a gente teve nos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos para cá, trazendo a quimioterapia no cenário do paciente ainda castração sensível, ou seja, ainda é um paciente que não é castração refratário, né? E o Chart foi o primeiro a mostrar isso, de oferecer quimioterapia docetaxel no paciente que se abre a doença metastática e oferecer quimioterapia já nesse momento junto com a castração para esses pacientes, e deu um claro benefício, uma redução de 39% no risco de morte, um ganho de sobrevida de mais de 13 meses a essa população, especialmente aqueles pacientes aqui, na época, chamados de alto volume, paciente com doença visceral, ou mais do que 4 sítios de metástases ósseas, sendo pelo menos um fora do eixo da coluna e da bacia para esses pacientes. O estudo Stampede, que é o correspondente britânico, um estudo com vários braços, também fez essa mesma pergunta de trazer o docetaxel na primeira linha no paciente de castração ainda sensível, e que também mostrou claro benefício tanto em sobrevida global, sobrevida livre de progressão para esses pacientes. E este ano, a hora que começa a se redefinir de novo, também vem a hormonioterapia de maneira precoce. A gente tem o estudo Latitude também nesse mesmo cenário. Paciente de castração sensível com doença metastática, ao usar a abiraterona mais a castração já de cara para esse paciente versus a castração a esses pacientes. E aqui, novamente, um benefício de redução do risco de morte da ordem de 38%, curvas amplamente abertas para esses pacientes. Também benefício em sobrevida livre de progressão radiológica ou bioquímica. O estudo Stampede também, que tinha um braço que avaliava também a questão da abiraterona nesse cenário de castração sensível, replica esses dados, mostrando também o benefício da abiraterona sobre só fazer castração para esses pacientes em termos de sobrevida, especialmente naqueles pacientes que são metastáticos. No M0 ainda há bastante a ser discutido. E há 3 semanas atrás, na ESO, que é o correspondente americano, o Congresso Europeu de Oncologia, a gente teve uma avaliação, uma vez que o Stampede ele tinha vários braços acontecendo e que foram sendo colocados ao longo do tempo. E existiu um período de tempo que foi simultâneo, o braço que estava recebendo a abiraterona e o braço que estava recebendo quimioterapia. Então é a maneira mais clara, pelo menos até o momento que a gente tem na literatura, de comparação direta de quimioterapia versus abiraterona nesse cenário de paciente castração sensível. Foram um N de 566 pacientes. Obviamente que isso é um dado ainda exploratório, levantador de hipóteses, mas a melhor comparação que a gente tem até o momento. E aqui mostrou que, em termos de sobrevida livre de progressão bioquímica, de tempo para progressão de PSA, a abiraterona foi superior ao docetaxel nesse cenário de castração sensível. No entanto, em termos de sobrevida livre de metástase documentada radiologicamente ou em sobrevida global, tanto faz ter dado abiraterona ou abiraterona ou docetaxel para esse paciente de castração sensível. Outra coisa que começa a permear é o
custo disso, né? Ao fazer quimioterapia, você faz 6 ciclos e acabou o tratamento, você mantém ele em castração, esse paciente. Na abiraterona, você mantém isso até a progressão da doença, ou pelo menos em torno de 3 anos com esses pacientes. E o custo já foi começado a ser levantado principalmente pelos europeus. A gente tem com docetaxel, gastaria em torno de 10 mil euros para fazer esse tratamento. Com a abiraterona, considerando esses 3 anos que o paciente usaria, eu gastaria em torno de 100 mil euros, ou seja, 10 vezes mais aumentou meu custo ao trazer a abiraterona para esses pacientes. Então, são outras coisas que começam a entrar nessa equação de decisão para esses pacientes. De qualquer forma, se a gente olhar fatores clínicos que são disponíveis no momento do diagnóstico desse paciente, aonde que ele tem o sítio de metástase óssea desse paciente, qual é a performance desse paciente, qual é o valor do PSA ou o Gleason que esse paciente teve no momento do seu diagnóstico, a gente tem claramente 3 grupos de pacientes, aonde eu vou ter um grupo de pacientes em que a chance de ele estar vivo em 5 anos é de 42%. Provavelmente a essa população eu vou conseguir expor ele a todas essas drogas, se ele conseguir ter acesso, ele vai ter essa oportunidade de ser exposto a todas essas drogas. Por outro lado, eu tenho um outro subgrupo de pacientes que só definido por essas características clínicas, que a chance dele estar vivo em 5 anos é da ordem de 9%. Provavelmente esses pacientes eu vou ter chance de fazer 1 tratamento ou 2 tratamentos, então aí eu preciso saber qual o melhor tratamento para poder dar o melhor benefício para esses pacientes o máximo possível. De tal sorte que a gente chega aqui, o sequenciamento ainda é o padrão, mas a gente não tem a sequência, qual é a melhor sequência para esses pacientes. Existem estudos prospectivos que estão tentando validar. A comparação abiraterona e enzalutamida, a enzalutamida tem maior taxa de resposta bioquímica, mas isso não se traduz em maior sobrevida livre de progressão radiológica ou sobrevida global. Nos pacientes oligossintomáticos, a AB e enzalutamida são a opção naqueles pacientes de castração refratários, assim como o cepuleucel, mas naquele subgrupo específico de Gleason de 7. Na segunda linha, quando você usa ou deixa para usar o doce ou mesmo a hormonoterapia em segunda linha, você não vai ter os mesmos resultados se estivesse usando em primeira linha, vão ser piores resultados, seja com químio ou com AB ou com enzalutamida. O cabazitaxel, por sua vez, ele parece manter a sua mesma eficácia, quer seja em segunda ou terceira linha, mas dada a sua toxicidade, tem que se ter em mente de que você não pode perder o time para poder oferecer esse paciente. Se você deixar muito tempo, o paciente cair muito performance, ele não vai conseguir daí ter o benefício do uso ou tolerar fazer o uso do cabazitaxel. E o Radium 223, que a primeira droga do fármaco da medicina nuclear que mostrou ganho de sobrevida global, usado sem outra concomitância, mas que a gente já tem estudos mostrando que é plenamente eficaz e que tem bons resultados, que é possível, factível usá-lo em concomitâncias a essas outras opções terapêuticas, até mesmo com quimioterapia. Obviamente que a gente tem ainda estudos acontecendo para validar isso de maneira prospectiva, mas parece que é seguro, a gente vai poder, muito provavelmente vai usar o Radium 223 em concomitância com todo esse outro arsenal que a gente tem, né? Mas a palavra-chave, sem sombra de dúvida, vai ser desenvolver marcadores que, de fato, predigam quem, naquele paciente, qual é a melhor sequência, qual é a melhor meio de eu tratar, qual é o passo seguinte que é melhor eu estar oferecendo a esse paciente. É nisso que a maioria dos pesquisadores estão se debruçando no mundo afora, né? Era isso, obrigado. Muito obrigado, doutor Rink. Tivemos uma excelente revisão e atualização da quimioterapia. Eu vou resumir para os nossos residentes internos. No sequenciamento não há claro se a vantagem de começar com enzalutamida ou abiraterona. Na falha de um dos dois, o próximo passo, utilizando uma dessas drogas, ou seja, se falhou a abiraterona, enzalutamida ou vice-versa, os resultados não são tão bons e o futuro, e ficou claro também que a quimioterapia ab início acrescenta ganho de sobrevida. Eu, para encerrar, queria só fazer uma pergunta para a doutora Elba sobre o PSA marcado com lutécio, porque nós chegamos aqui até o rádio, mas a Europa está um passo à frente, não é isso? Alô? Sim. A Europa sempre está um passo à frente. Aliás, se a gente for esperar o FDA aprovar as coisas, os nossos netos é que vão ver PSMA. Aí já não precisa nem PSMA mais, porque já tem outra coisa muito melhor. O FDA é a pior coisa, é a pior entidade que aconteceu na medicina nuclear. Bom, enfim. Então a Europa está muito à frente, sem dúvida, porque não tem FDA para atrapalhar a vida deles. E a gente tem Anvisa. Mas, enfim,
o PSMA marcado com lutécio, o que acontece? O alfa emissor, ele mostra ganho de sobrevida porque realmente ele é um isótopo muito potente, você destrói a célula. O lutécio marcado 177, que marca o PSMA, também tem mostrado ganho de sobrevida. Só que são pacientes que já foram submetidos a todos os tratamentos, quimioterapia, enfim, já estão numa situação de esgotado todas as alternativas, e esses pacientes têm usado o PSMA marcado com lutécio 177, que é um beta-emissor, assim como o estrôncio e o samário, e tem ganho de sobrevida. O interessante é que agora também tem o PSMA marcado com actínio 225. Que é um alfa emissor. Então, ele tem se mostrado muito mais eficaz. A vantagem dos métodos com radioisótopos é que os pequenos estudos têm mostrado que não tem interferência do ARV7, por exemplo. Então, não existe nenhuma uma resistência cruzada com outros medicamentos. Por exemplo, você pode fazer uma terapia combinada com, por exemplo, rádio IAB ou rádio ENZA, e você pode e você não tem esse problema da resistência. Então, são drogas alternativas, mas que, veja, como tudo em câncer, quer dizer, você tem que passar por tudo aquilo que já sabe que tem o benefício até você realmente chegar no lutécio PSMA. Obrigado, Ana. Eu me lembro bem do congresso que você organizou, que foi muito bom por sinal. Provavelmente na América vai chegar primeiro no Uruguai e Montevidéu, está correto? Já tem. Já tem? Não, os nossos pacientes do Brasil eu mando para o Chile. Para tratar com lutécio. Eu não mando nem mais para a Alemanha, quer dizer, eles vão para o Chile. A Argentina já tem lutécio marcado com actínio, e o Uruguai também. PSMA marcado com actínio. O que eu falei? Lutécio marcado com actínio. Desculpa. PSMA marcado com actínio na Argentina. Nós já temos PSMA marcado com lutécio no Chile, e o Uruguai daqui a pouco também vai começar o PSMA lutécio. E só o Brasil, graças à Anvisa, de novo, estamos assim. Até nisso. Bem, eu queria agradecer a presença de todos. Vamos encerrar aqui mais um webinar. Eu sei que há muitas perguntas. Os professores vão estar disponíveis ainda durante o nosso coffee break. E quem quiser fazer pergunta, este é o grande momento. Obrigado a todos e até o próximo webinar do Urologia Sem Fronteiras. Bom, pessoal...